Se você acredita que ser humano vem antes de ser soldado, curta agora e se inscreva no canal, porque essa história não foi escrita por vencedores, mas por quem teve coragem de contrariar a guerra. Ninguém falava muito sobre o soldado, Marcel, exceto que ele era discreto, metódico, e nunca deixava um companheiro para trás, mesmo que isso significasse ir contra ordens diretas. Vindo de uma cidadezinha na fronteira com a Bolívia, ele aprendeu a se mover no silêncio das matas e a ouvir o que os outros soldados ignoravam, como o som da terra molhada, avisando que alguém havia passado por ali. No primeiro mês de guerra, já tinha salvado 2 companheiros emboscados, arrastando ambos por quase 2 quilômetros até a base. Mesmo ferido, não era o mais forte, nem o mais veloz, mas era o único que olhava o campo como quem decifrava um segredo. Quando perguntavam por que fazia tanto esforço por gente que muitos já haviam dado por morta, ele respondia: enquanto respirarem, são nossos. A guerra, no entanto, não respeita esse tipo de lealdade, e Marcel descobriria isso da pior forma. Durante uma missão de reconhecimento em território disputado, sua unidade caiu em uma emboscada violenta, com fogo cruzado vindo de uma colina próxima e minas improvisadas escondidas na estrada. Em meio ao caos, Marcel viu um dos soldados inimigos, um rapaz jovem, maltrapilho e claramente ferido, rastejando na lama, com o peito ensanguentado e os olhos arregalados de pânico. Qualquer outro soldado teria ignorado ou terminado o trabalho ali mesmo, mas Marcel não hesitou. Largou sua posição de cobertura, correu até o rapaz e o arrastou para trás de uma pedra. Mesmo enquanto tiros uniam à sua volta, seus companheiros gritaram, mandaram ele largar o ferido. Disseram que estava louco, que aquilo podia ser uma armadilha. Mas ele seguiu carregando o inimigo até uma clareira segura, onde improvisou um torniquete e segurou a mão do rapaz, até ele parar de tremer. Quando a missão terminou, o silêncio do pelotão, ao redor de Marcel, dizia mais que qualquer palavra. E naquele silêncio, nascia uma acusação que ninguém ousava dizer em voz alta. Covarde. De volta à base, o comandante o chamou para uma reunião a portas fechadas, com 2 palavras afiadas como baionetas. Explique-se. Marcel, de pé, sem tremer, respondeu com um simples: viu um homem, não um inimigo. Aquilo, Iratu, ou superiores, que viam na guerra uma linha clara entre certo e errado, entre o nós e o eles, entre o que se mata e o que se salva. Disseram que sua atitude colocara a vida da tropa em risco, que aquilo podia ter sido uma armadilha, e que se todos fizessem o que ele fez, a missão teria sido um fracasso. Mas Marcel não recuou. Disse que se tivesse que fazer de novo, faria, e que, se sua punição fosse por preservar uma vida, aceitava sem protestar. O comandante suspirou, assinou o relatório disciplinar, e disse: você tem coração demais para essa guerra, soldado. Mal sabia ele que esse coração ainda pesaria muito mais do que qualquer fuzil. Nas semanas seguintes, Marcel virou um fantasma entre os próprios companheiros, evitado, observado, até mesmo apontado nas entrelinhas como alguém pouco confiável em combate. Alguns diziam que ele hesitaria em atirar, outros, que era emocional demais para uma linha de frente. E poucos, muito poucos, ainda o viam como o mesmo homem que salvou 2 colegas feridos no primeiro mês de campanha. Mas Marcel não discutia, não debatia, apenas cumpria ordens com exatidão. Limpava o fuzil com o mesmo cuidado de sempre, e saía para as patrulhas, como quem carrega um fardo que ninguém via. No fundo, ele sabia, a guerra não pune só quem erra menos, ela também pune quem sente. E o que ele sentia era imperdoável para quem achava que compaixão era fraqueza. Numa noite de chuva intensa, a base recebeu um chamado de emergência. Uma unidade avançada havia sido encurralada em uma área pantanosa, com munição quase no fim e suprimentos esgotados. O comandante pediu voluntários para uma missão de resgate rápida, silenciosa e arriscada. Marcel foi o primeiro a levantar a mão. Ninguém o impediu, mas muitos trocaram olhares desconfiados. Durante a incursão, ele se moveu como uma sombra entre árvores alagadas, guiando o grupo com uma precisão quase instintiva. Chegando ao ponto crítico, encontraram 2 soldados da própria tropa, cercados por armadilhas e minas, feridos e à beira do colapso. Sem esperar comando, Marcel se lançou para desarmar o caminho, usando estacas e pedras para marcar o solo. Salvou os 2, de novo. E dessa vez, nem isso bastou para limpar o rótulo. A história do inimigo salvo ainda ecoava entre os corredores da base, mesmo depois de tudo que Marcel continuava fazendo por seus colegas. Havia algo na atitude dele que incomodava os outros menos, como se sua simples presença lembrasse a todos que matar nunca deveria ser fácil. Os soldados mais endurecidos diziam que ele complicava a guerra, que questionava demais com os olhos,
e que fazia os outros pensarem demais antes de puxar o gatilho. Em uma guerra onde pensar demais mata, Marcel era visto como um risco, mas ele não tentava convencer ninguém, apenas anotava nomes em um caderno surrado que carregava no bolso do uniforme. Nomes dos que caíram, dos que salvou e até dos que enfrentou. Diziam que era superstição, mas para ele era ritual. Porc P.A. Marcel. Todo nome merece ser lembrado, menos mesmo que seja o nome de um inimigo. Certo dia, durante uma inspeção de rotina, um tenente encontrou o caderno de Marcel aberto, sobre a cama. Nele, havia uma página escrita com letra firme e lenta. O inimigo que salvei se chamava Moloch. Tinha 19 anos. Falava 3 idiomas. E me pediu, antes de desmaiar, para avisar a mãe, que ele tentou não matar ninguém. O tenente ficou imóvel, lendo aquilo, sem saber o que fazer. Depois, devolveu o caderno ao lugar, e não comentou com ninguém. Mas, no rosto dele havia algo diferente, um peso que não estava ali antes. Porque a guerra endurece sim, mas às vezes, um nome escrito à mão pode perfurar a couraça mais espessa. E Marcel sabia disso. Quando uma nova ofensiva foi organizada, Marcel foi colocado como líder de um dos grupos de retaguarda menos, algo que os superiores disseram ser um teste de confiança. Muitos viram aquilo como punição disfarçada, mas ele aceitou, sem questionar. Sua missão era dar cobertura a uma equipe de infiltração em território hostil, garantir o retorno seguro e vigiar os flancos. Durante o deslocamento, avistaram civis presos em um vilarejo abandonado, cercados por minas e destroços. A ordem era ignorar e seguir, mas Marcel desacelerou o grupo, observou o terreno e começou a marcar uma nova rota, que passava ao redor dos civis. Quando o tenente da operação protestou, ele disse: "Não estou salvando, só estou não matando." E a frase ficou ecoando, porque às vezes, o problema não é agir, é fazer os outros pensarem. Mas a tensão atingiu o ápice, quando, após uma missão bem-sucedida de escolta, um dos soldados do pelotão de Marcel caiu numa emboscada já na volta, a poucos metros da base. Marcel ouviu os tiros, voltou correndo sozinho, e encontrou o soldado sendo carregado por um dos inimigos, que também estava ferido. O inimigo gritava por ajuda, mesmo sem saber o idioma. Os dois sangravam no chão. E Marcel carregou 2 nos ombros, um de cada lado. Entrou na base mancando, coberto de sangue, com os corpos pendendo dos braços, sem dizer uma palavra. E ali, diante de todos, a história se repetiu. Se você acha que coragem é fazer o certo mesmo quando todos estão contra você, curta agora e se inscreva no canal, porque a guerra não ensina lições, ela expõe quem realmente somos. Marcel ficou em silêncio na enfermaria enquanto os médicos tratavam seus ferimentos superficiais, mas mantinham os olhos inquietos diante do que tinham acabado de presenciar. Nenhum protocolo previa aquela atitude. Nenhuma cartilha militar ensinava o que fazer com um soldado que carrega um inimigo ferido no ombro como se fosse um irmão. Quando o comandante soube, foi direto até ele, furioso, exigindo explicações. Mas Marcel apenas respondeu com calma. Ele tentou salvar nosso soldado, sangrando. Aquilo desmontou qualquer retórica agressiva. Não havia argumento contra. Um gesto que, mesmo vindo do lado inimigo, demonstrava humanidade em meio ao inferno. Mas, para o comando, a disciplina vinha antes da empatia. E por isso, mais uma vez, Marcel foi punido. A punição não foi oficial, nada por escrito. A exclusão total. Tiraram-no das missões externas, dos treinamentos conjuntos, dos planejamentos táticos. Colocaram-no em tarefas administrativas, limpeza de arsenal e controle de equipamentos, tudo que pudesse isolá-lo sem criar alarde. O soldado que arriscava a vida para salvar feridos, agora organizava planilhas e contava cartuchos. Mais jovens cochichavam pelas costas, e os mais antigos desviavam o olhar. Mas o mais surpreendente era que Marcel nunca reclamava, apenas fazia seu trabalho com a mesma disciplina silenciosa, como se nem notasse o isolamento. Ou talvez, Jay estivesse acostumado com ele, porque às vezes, quem age com honra, acaba cercado de vergonha menos, mas não a sua. As noites de Marcel passaram a ser longas e sem sono. Ele passava horas olhando pela janela do depósito de suprimentos, anotando nomes e datas em seu caderno. Já não eram apenas os nomes dos mortos, mas também dos vivos que haviam se esquecido do que é ser soldado. De vez em quando, ele escrevia frases soltas. Não é preciso concordar para respeitar. Ou o inimigo de hoje, talvez seja a consciência de amanhã. Frases que ninguém lia, mas que ficavam ali, impregnadas no papel como lembrança de um código que não estava escrito em regulamentos. E a verdade era que mesmo isolado Marcel influenciava, um ou outro soldado mais sensível começava a visitá-lo em silêncio, deixava recados curtos,
trocava olhares que diziam tudo. Porque mesmo banido, ele ainda era farol. Um desses soldados, um recruta recém-chegado, chamado Elias, começou a frequentar o depósito sob o pretexto de consertar equipamentos. Mas o que ele queria mesmo era escutar. Sentava em silêncio, ajudava a contar munições e depois fazia perguntas simples, como: por que você o carregou? Marcel demorava a responder, mas quando falava, dizia coisas como: porque ali, no meio da lama, não havia bandeira, só dor. Elias começou a anotar essas frases. Disse que um dia contaria a história de Marcel. Mas Marcel apenas balançava a cabeça e sorria de canto, como quem já sabia que histórias assim não são contadas. São engolidas pela própria guerra e esquecidas por quem não suporta confrontar o espelho. Certa manhã, Elias apareceu no alojamento com o rosto cheio de hematomas. Disse que havia discutido com outro soldado que chamou Marcel de traidor. Disse que não se conteve, que reagiu. Marcel olhou para ele com firmeza e disse: não reaja por mim, reaja por você, porque se você não puder mais ouvir o nome de quem salvou alguém, então já se perdeu. Elias ouviu em silêncio e naquele dia escreveu mais uma frase no caderno: não é covardia salvar o que resta de humano. Aquela frase começaria a circular em bilhetes anônimos entre os soldados. E lentamente, Marcel se tornava símbolo, não por força ou medalhas, mas por memória, pela coragem de não esquecer o que realmente importa. Tudo mudou quando o acampamento foi atacado por forças infiltradas em plena madrugada. Em uma ação rápida e brutal, muitos soldados foram pegos dormindo. E a confusão foi total. No caos, Marcel não hesitou menos. Correu direto para o alojamento médico, onde os feridos mais graves estavam. Quando os inimigos invadiram a ala, ele se lançou sobre um dos explosivos improvisados, protegendo com o próprio corpo uma enfermeira e 2 pacientes em coma. Sobreviveu, mas ficou gravemente ferido. Quando os reforços chegaram, encontraram-no coberto de sangue, segurando a enfermeira pela mão enquanto ela tremia, em choque. Naquele momento, o rótulo de covarde começou a rachar. No dia seguinte, as conversas mudaram. O nome de Marcel passou a circular com outro tom. Alguns começaram a perguntar como alguém tão perigoso podia ter salvado tantos. Outros já admitiam, em voz baixa, que talvez tivessem julgado errado. Mas, para Marcel, aquilo pouco importava. Ele já sabia que não mudaria o sistema. Só queria salvar o que ainda restava de certo. Mesmo deitado na maca, com costelas quebradas e feridas nos braços, ele pedia papel. E escrevia. Escrevia nomes. Escrevia datas. Escrevia memórias. Era como se ele estivesse deixando, em cada palavra, um pedaço daquilo que a guerra tentou apagar. Como se soubesse que o fim estava próximo. O comandante veio visitá-lo dias depois, visivelmente abalado. Trouxe um envelope lacrado, disse que o alto comando havia revisto as ações de Marcel e que ele receberia uma condecoração por bravura e altruísmo. Marcel ouviu tudo em silêncio. Depois, recusou. Disse que não queria medalha menos, queria que ninguém mais precisasse fazer o que ele fez. O comandante insistiu, mas ele apenas respondeu: se for para premiar alguém, premie Molik. Ele salvou seu inimigo sem saber se viveria. Eu só continuei o que ele começou. O silêncio da sala era pesado. E o comandante entendeu. Pork. Ali não estava um herói comum. Estava um soldado que sabia que a guerra só termina quando a lembrança resiste. Elias, ao ver a recusa, se emocionou. Pegou o caderno de Marcel e escreveu, com a letra trêmula: aqui repousa um homem que escolheu não matar, quando era mais fácil, que carregou peso que nenhum fuzil suportaria, que foi chamado de covarde, por lembrar o que é coragem. Esse caderno, mais tarde, viraria peça central de um memorial improvisado construído pelos próprios soldados, escondido nos fundos da base, feito com placas de sucata e velas acesas. Era proibido, mas ninguém ousava derrubar. Porque o silêncio às vezes exige respeito. No final daquele mês, Marcel pediu baixa. Disse que precisava ir embora, antes que o que restava de humano nele também fosse destruído. O pedido foi aceito sem questionamentos. Quando saiu da base, ninguém o aplaudiu. Ninguém tocou corneta, mas muitos assistiram em silêncio. E quando ele cruzou os portões, Elias correu até ele, entregou o caderno e disse: escreva mais nomes. Mas agora, de quem ainda tem salvação? Marcel sorriu pela última vez e partiu, sem olhar para trás. Se você chegou até aqui, curta o vídeo e se inscreva no canal, porque enquanto o mundo celebra quem atira, a gente escolheu contar a história de quem carrega. Marcel passou os anos seguintes em silêncio, afastado de tudo que lembrasse uniforme, ordem ou trincheira. Morou em regiões remotas, trabalhou como guia para refugiados, cuidou de idosos
e ajudou a reconstruir vilarejos que foram esquecidos depois dos conflitos. Nunca usou o nome verdadeiro. Era chamado do Senhor dos Mapas por crianças que o viam riscando rotas em pedaços de papel. Certa vez, um jornalista tentou entrevistá-lo. Ele apenas disse: "A história já me julgou. O que restou não precisa de palavras." Mas por onde passava Daxava Marx? Ajudava a reerguer escolas, escavava trincheiras antigas para sepultar dignamente os restos mortais esquecidos, e sussurrava nomes que ninguém mais se lembrava. Como se, ao pronunciar cada nome, salvas um pouco mais de si mesmo, Elias. Agora um veterano respeitado, nunca deixou de procurar por Marcel. Durante anos, rastreou histórias e boatos. Encontrou pessoas que disseram ter sido salvas por um homem silencioso. Ouviram frases como "não pise aí", ou "vá por esse caminho", antes que minas explodissem, ou que patrulhas chegassem. Um velho pastor contou que certo homem passava uma vez por ano, por um antigo cemitério de guerra, deixando cartas sobre as cruzes com nomes que ninguém conhecia. Elias sabia. Só podia ser ele, quando finalmente encontrou uma trilha confiável. Foi até um vilarejo na fronteira norte, onde uma senhora disse que o homem dos mapas havia morrido semanas antes, vítima de febre, mas que antes de partir, deixou um envelope com um único nome: Elias. Dentro do envelope, havia uma carta e um caderno. A carta dizia: "Você acreditou. Quando todos viraram o rosto, você olhou para mim como se eu ainda fosse soldado. Isso me salvou." No caderno, estavam páginas e mais páginas de nomes. Mas agora, não eram apenas soldados mortos. Havia nomes de civis, de crianças, de pessoas que lhe ajudaram em silêncio. Cada nome, uma linha. Cada linha, uma resistência à guerra que o mundo teimava em perpetuar. Elias fechou o caderno com as mãos trêmulas. E naquele momento prometeu que contaria a história. Não como um ato de redenção, mas como uma resposta. A guerra, a indiferença, a covardia de quem chama a honra de fraqueza. Com o tempo, a história de Marcel começou a circular em rodas de veteranos, centros de memória e escolas militares. Alguns ainda torciam o nariz, chamando-o de subversivo moral, mas outros, os mais experientes, sabiam que entre matar e salvar, o mais difícil é não endurecer. Uma fundação com seu nome foi criada para apoiar soldados que sofriam de traumas emocionais por terem visto humanidade onde o protocolo dizia para não ver. Lá, a frase que mais se lia era: "Carregar o inimigo não é fraqueza menos, é lembrar que ele também sangra." E mesmo os mais duros começavam a pensar duas vezes antes de usar a palavra covarde. Anos depois, um documentário foi produzido sobre Marcel. Elias ajudou como consultor, mas pediu que sua imagem não aparecesse. Disse que a história não era sobre ele, mas sobre a escolha de carregar quando o mundo manda largar. O documentário viralizou, recebeu prêmios, e foi banido em algumas academias militares por colocar dúvida em valores hierárquicos. Mas a dúvida já havia se espalhado, e com ela, nasceu algo mais poderoso, que a obediência, a consciência. Muitos jovens soldados passaram a carregar cadernos como os de Marcel, não porque queriam imitá-lo, mas porque entenderam que nomes valem mais que ordens. Certa vez, em uma formatura de cadetes, um instrutor ousado contou a história de Marcel para os formandos. Disse que eles poderiam decorar todas as táticas, dominar cada armamento, e mesmo assim, falhar como soldados, se esquecessem da essência. Disse que não há glória em seguir ordens cegamente, e que às vezes, a única vitória possível é manter-se humano. Um cadete perguntou se Marcel era real. O instrutor apenas respondeu: "Se você tem que perguntar, é porque o mundo ainda precisa de muitos como ele." E o silêncio que se fez depois. Disse tudo no fim. Marcel não teve estátua, nem medalha, nem biografia oficial. Seu nome não está gravado em mármores, nem inscrito em condecorações. Mas vive nos cadernos que continuam sendo passados entre soldados, nos relatos sussurrados em hospitais militares, nas missões onde alguém hesita antes de atirar e decide não puxar o gatilho. Vive no medo que muitos ainda têm de encarar a verdade que ele expôs. A guerra mata duas vezes: quando o corpo cai e quando a memória falha. E se algum dia você ouvir falar de um homem que caminhava sozinho por fronteiras esquecidas, carregando um mapa, um caderno e um olhar que parecia escutar a terra, talvez tenha visto Marcel, ou alguém que aprendeu com ele, porque heróis de verdade não aparecem em desfiles. Eles estão onde a guerra não quer que olhemos, onde a compaixão resiste, onde o mundo ainda chama de covardia o mais puro gesto de coragem.